Esta Que conferência será gravada bate, agora. bate uma ventania, o Wi-Fi já não fica dos melhores, mas enfim, então caso fique mudo, aconteça alguma coisa, alguém liga aí, por favor, liga o microfone e fala comigo, tá bom? Vou entrar novamente aqui pelo celular, só para que eu consiga ver o que vocês estão falando. Quando eu saí, acabou saindo de tudo, saindo dos dois. Beleza. Peraí, configurar áudio, desconectar. Foi. Tudo bem, gente? Podemos então? Seguinte. Então separei, peguei as questões e coloquei aqui no slide para que a gente possa estar corrigindo, beleza? Então aqui a primeira foi a 121. Primeira questão de química, falava ali das poluições das águas, vamos ler direitinho. Como ela é longa, eu peguei e separei ela em 2 slides, para não ficar muito apertadinho, né? A maioria visualiza em celular, porque aí se eu colocasse muito pequenininho, vocês não iam visualizar muito bem. Vamos lá. A poluição das águas superficiais por meio da eutrofização artificial é um problema recorrente em lagos e reservatório. Esse processo ocorre devido ao aporte excessivo de nutrientes tais como fósforo e nitrogênio, oriundo principalmente do fosfato, aí ele botou aqui, ó, PO4, 3-, e o nitrato, o NO3-, que provoca o crescimento descontrolado de algas. Gera-se, então, uma biomassa maior do que aquele que o sistema poderia naturalmente controlar. Veja que ele contextualiza. Geralmente, as questões do Enem, né, acaba ficando um pouquinho cansativo por conta disso. Ele fala uma problemática e explica dentro do contexto. Aqui é uma revista Química Nova na Escola, muito, né, conhecida no meio da química, e aí botou um textinho ali e contextualizou. Mas, na verdade, assim, não está querendo, nem no final das contas, a gente vai ver que entender sobre o que é eutrofização, essas coisas, aqui nessa questão nem precisa. Ele só está testando ali alguns conhecimentos mesmo de química aplicada mesmo. Então ele fala do fosfato e do nitrato, que provoca o crescimento descontrolado de algas. Gera-se então uma biomassa maior do que aquele que o sistema poderia naturalmente controlar. O aumento excessivo da população e suas posteriores degradação do corpo aquático gera uma demanda de oxigênio grande, o qual pode provocar a morte de animais aquáticos, peixes e a proliferação de organismos anaeróbicos. Em seu estágio final, esses lagos e reservatórios produzem compostos mal cheirosos e altamente tóxicos para a biota, desculpa. E aí ele mostra aqui essa tabelinha, onde a gente tem aqui, mais à esquerda, né, é o número atômico, e aí o elemento químico aqui do outro lado. Tranquilo? Aí beleza. O que a gente tem? Tem vários elementos químicos. Passou o olho na tabela e segue lendo. Em relação aos anos responsáveis por fornecer os nutrientes que promovem a eutrofização artificial, é correto afirmar que, vocês observem que tem questões que falam é incorreto, tem questões que falam que é correto, então se atente nesses detalhes. Fosfato, ao se ligar a um metal alcalino M, poderá formar um composto iônico de fórmula unitária M2PO4, né, ponto. B. Elemento químico comum desses ânions possui 8 elétrons e 2 camadas eletrônicas totalmente preenchidas. C. Nitrato e o fosfato são espécies químicas formadas por elementos representativos do quinto e sexto período. Nitrato, ao ligar-se ao elemento do terceiro período, cuja espécie mais estável é um cátion bivalente, forma o Mg2NO2. NO3 é um cátion, NO3- é um cátion. E aí? Vamos falando de um em um para a gente ver.
Tudo bem? O que acontece? A primeira questão, o que ele forma? Ele fala do fosfato. Aí a gente vai lá na questão aqui, ó. O fosfato está aqui, certo? Ai, Jesus, o que houve? A caneta não quer funcionar. Eu fiz o teste agora há pouco. Não estou acreditando. Da outra vez... Um minuto, pessoal. Acho que desinstalou minha mesa digitalizadora, aí ela não fica pegando todos os comandos. Só pode. Semana passada funcionou normalmente e eu fiz um teste agora há pouco, estava funcionando. Ai, ai, os desafios da vida, da tecnologia. Vamos ver se agora vai. Ai, foi, graças a Deus. Não, mais tranquila, porque senão eu não consigo escrever. E aí vocês não conseguem acompanhar comigo direitinho. Então, a gente estava falando aqui dessa primeira questão. Rômulo, obrigada. Então, aí, ó, a questão 121, né, 121. Aí falou, contou ali da problemática da eutrofização. E aí, a primeira é para marcar a alternativa correta. Aí, o primeiro caso fala do fosfato. Aí, lembrando aqui que o fosfato é esse, ó, PO3 e 4 aqui embaixo. E aí, o que acontece? Essa questão, na verdade, vai ter que... Agora que eu estou visualizando, na verdade, na prova de vocês estava com M3 aqui, tá? E que eu copiei uma que não estava correta, desculpa. Aqui, ó, na prova de vocês tem isso daqui, ó, M3, tá? Essa correção que eu já tinha feito antes de mandar para vocês. Então, aqui, ó, fala assim, ó, do fosfato, o fosfato, né, ao se ligar a um metal alcalino, poderá formar um composto iônico de fórmula unitária M3PO4. Essa alternativa está correta. Por quê? O metal alcalino é aquele da primeira família, família 1A, né? Metais alcalinos. Ele só tem um único elétron na última camada. Então, a gente tem ali o metal que doa esse um elétron e forma um cátion, mais um. E a gente sabe, como é mostrado aqui, ó, o PO4 3-. O que significa? Que o PO4, esse pacotinho aqui, PO4, tem o 3- aqui. E aí tem que fazer o quê? Para a gente ver a fórmula. O 3 vem para cá e o 1 vem aqui para baixo. Então, fica M3PO4, certo? E aí, essa é a alternativa correta. Mas vamos rapidinho ver a B, C, D e E? A B, elemento químico comum desses ânions possui... Que elemento químico é esse? Que é comum aos dois? É o oxigênio, certo? E aí, o que a gente tem? O elemento químico comum desses ânions possui 8 prótons e 2 camadas eletrônicas totalmente preenchidas. Então, vamos pensar, o oxigênio
ele tem as duas camadas dele, aqui ó, tá aqui ó, você nem, né, não precisava decorar número atômico, o Enem não dá a tabela periódica, mas sempre que faz necessário informações sobre o elemento químico, ele mostra para vocês. Então, mostrou aqui, ó, o oxigênio 8. Se tem 8, e confirma que ele tem aqui duas, então ele tem 8 prótons aqui, né, aqui dentro. E aí, o que a gente tem? Aí ele informa que tem duas camadas totalmente preenchidas. Claro que não. Na primeira, a gente sabe que consegue suportar 2 elétrons. Na segunda, suporta 8. Se ele tem no total de 8, é porque ele já usou 2 aqui na primeira camada. Na segunda, ele tem quanto? Tem 6. Então, a segunda não está totalmente preenchida. Então, está errado por conta disso. Tudo bem? Então, é 2 até 8. Então, não preencheu a camada, a segunda camada, né? Que é a camada de valência dele. Tá com 8, né? O oxigênio tem 8. O número atômico dele, 8. Ou seja, tem 8 prótons e 8 elétrons. Tudo bem? E aí, essa camada, a segunda camada, sempre suporta até 8 elétrons. E aí, se ele tem 8, e para preencher essa segunda, porque a primeira tem que estar preenchida, que primeira suporta no máximo 2. Então, colocou 2 no primeiro, então já tem 2, precisa de 6. A camada de valência é sempre a última que contém elétrons. Ok, Pedro? E aí, o que a gente tem? C. Nitrato e fosfatos. Nitrato e fosfato são espécies químicas formadas por elementos representativos do quinto e sexto período. Período é na horizontal. Não, nitrogênio e o oxigênio e fósforo estão aqui, ó, bem nos primeiros períodos. Não estão no quinto e no sexto período. Okay? Para ser mais exato, o nitrogênio e o oxigênio estão no segundo período. E o que ele falou? Nitrato e fosfato são espécie química formada. Então é o nitrogênio e o oxigênio. Né? Se for quiser falar do fósforo também, que está falando nitrato e fosfato. Então, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Então, o nitrogênio e oxigênio do segundo e o fósforo do terceiro período. Ok? Aqui que está o erro. D. Nitrato, ao se ligar ao elemento do terceiro período, o nitrato, cadê a fórmula do nitrato? Ali, ó. Vocês não precisaram decorar, estava aqui. Nitrato, NO3. Ao se ligar, NO2, né? Desculpa. NO3 menos. O nitrato, ao se ligar no terceiro período, cuja espécie mais estável é um cátion bivalente formando Mg2NO2. E aí? Terceiro período, o magnésio, por exemplo, ele está no segundo período. Desculpa, o magnésio em si está até no terceiro período, exatamente. Mas o nitrato em si, ele só tem uma carga negativa. Então, ao formar aqui, ó, ele vem para cá formando MgNO3. O 2 é aqui, porque o Mg é da família 2A. Então, a fórmula seria esta daqui, e não o 2 aqui embaixo. Ok? E, por fim, o NO3- é um cátion. Não é um cátion, é um ânion, né? Cátion é quando tem carga positiva. A gente está aqui, ó. Foi mostrado aqui que se trata de carga negativa. Então, é um ânion. A correta é letra A. Beleza? Fosfato, ao se ligar ao metal alcalino, poderá formar um conjunto iônico de fórmula unitária M3PO4. Certo? Confere aí. Vamos lá. Podemos seguir? 122. O cádmio é um metal tóxico que, na sua forma iônica,
CD2+, apresenta uma similaridade química, tamanhos aproximados com os íons de metais cálcio e zinco, importantes para o nosso organismo. Esse fato permite que, em casos de intoxicação com o íon cádmio, essa substitua o cátion zinco 2+, em certas enzimas do organismo humano, o que provoca a falência dos rins. E 2. O cátion cálcio 2+, no tecido ósseo, o que causa a doença essa doença aqui, Itaí, caracterizada por ossos quebradiços, ok? Itaí, não sei, eu não conheço essa doença, sinceramente. Aí o que acontece? Tem alguém da área de saúde? E aí o que a gente tem? Tem duas situações que estão sendo afirmadas. Mas, na verdade, aí deu também a tabelinha. E aí aí que vem a pergunta, ó. Com base nessas informações, é incorreto afirmar que. Então, temos 5 questões onde 4 estão corretas e somente uma está incorreta. E aí? O subnível mais energético do cádmio 2+, é o 4D10. Lembra que na aula de revisão eu comentei sobre aquele diagrama de Linus Pauling? Eu coloquei até aqui para vocês, ó, que mostra as 7 camadas e os subníveis, os níveis de 1 a 7, os subníveis S, P, D, F, certo? E aí, o que a gente tem? O cádmio, se for visualizar, que vocês não precisariam decorar, mas aqui já está informando, tem 48. O número atômico dele, quanto? 48. Então, tem que fazer a distribuição desses 48 elétrons. Né? Então, no seu núcleo ali tem 48 prótons e tem os elétrons nas camadas. Mas ele quer, quando fala em subnível, tem que lembrar desse bendito diagrama de Linus Pauling. E aí a gente vai fazendo, ó, de cima para baixo. No primeiro subnível 1s2 cabe 2 elétrons, depois vem 2s2, cabe mais 2, 2p6 cabe 6, 3s2, aí vem cá, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então, só seguindo aqui, ó. E aí a gente para onde? Vem aqui no 5s2, ó, 4p6, 5s2 e termina aonde? No 4d10, certo? Então, a gente tem a quinta camada, 5s2. Só que aí ele comenta aqui, olha, o subnível mais energético do cádmio 2+, é 4d10. Por que essa alternativa está correta? Porque ele não fala do cádmio, né? Assim, ele fala do cádmio na forma de cátion. 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, ele perde esses 2 elétrons dessa última camada. E é a camada mais externa, né? É essa 4d10, tá certinho. Vendo, ó, passa a ser isso daqui. Beleza? Então, se fosse a distribuição eletrônica do cádmio na forma dela molecular, sem ser, digamos assim, sem ser cátion e sem ser ânion, então seria a última camada é o 5s2. Porém, ele fala do cátion, cádmio. Então, é na forma 2+. E ele escreve isso para vocês. Então, é só testando ali se você sabe a diferença de um cátion, de um ânion, sabe na fórmula, né, como está em que, né, como se encontra ali. Então, se encontra 2+, significa que se ele é 48, você tem que distribuir número de elétrons. Então, vai ser o quê? 46. Ao distribuir 46, a gente cancela essa última camada e fica com a camada anterior aqui, ok? B. Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono, SP... Opa! B. O cálcio possui eletronegatividade menor do que o zinco. Desculpa, a gente estava na outra questão.
O cálcio possui eletronegatividade menor do que o zinco. O que significa isso? O cálcio está onde na tabela periódica? É um metal que está ali na segunda família, né? Primeira família, metais alcalinos. O cálcio está nos metais alcalinos terrosos, ok? Está aqui, ó, o cálcio. E aí ele compara com o zinco, que aqui ele fez a distribuição certinha, ó, 20, 21, 22. Lembra que a distribuição pelo número atômico? O zinco é 30. O cálcio possui eletronegatividade menor que o zinco. Isso está certo, porque a eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce como? Da esquerda para a direita. Né? Os elementos mais eletronegativos estão aqui, ó. Então, o cálcio está aqui, o zinco está aqui. Então, esse daqui, o cálcio tem menor do que o zinco, beleza? Se os dois metais de maior número atômico são elementos de transição. Então, quais são os dois de maior número atômico? O zinco e o cádmio. Todos são metais de transição, realmente. Não são os elementos representativos, são elementos de transição. Está aqui no meio da tabela periódica. Vocês estão com alguma tabela aí? Eu acho que eu tenho. Então, aqui, ó. Lembra que a tabela periódica a gente tem aqui os mais à direita aqui os metais e os mais à esquerda não metais, não é isso? E aqui a gente tem os elementos representativos e os elementos de transição. De transição está aqui no meio. E tem o zinco aqui, tem o cádmio aqui. Beleza? Outra coisa, o cátion zinco apresenta 2 elétrons na camada de valência. O cátion zinco, cadê o zinco? Tá aqui, né? Aí ele mostra aqui, ó, o zinco. Aí mostra aqui, ó, o zinco 2+. Apresenta 2 elétrons na camada de valência. Como que vai saber isso? Vai ter que pegar o zinco, que ele botou 30 aqui, e fazer a distribuição do zinco. E aí vai ser o quê? Se é zinco 2+, o cátion, então você tem que fazer a distribuição de quanto? De 30 ou de 28? O número de elétron. O Z é igual a 30. O próton é igual a 30. Mas elétrons tem 2 a menos, então é 28. Então, se fizer a distribuição eletrônica, lembrando aqui do Linus Pauling, vai ver aqui, ó, vai chegar a quanto? 28, exatamente. Vai chegar aqui, ó, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Só que aí a gente quer o quê? 28. Então é 3D8. Certo? E o que ele fala aqui? O cátion zinco apresenta 2 elétrons na camada de valência, tá certo isso? Apresenta 2 elétrons na camada de valência? Não, apresenta. Qual é a camada de valência dele? O que vocês acham? E por último, a letra E. O zinco é um metal, tá certo isso? O zinco é o metal? O zinco é o metal. Então a gente viu que a alternativa A está correta, a alternativa B está correta, a alternativa C também está correto e a alternativa E está correto. E apenas o que está incorreto está falando que a alternativa B, que o cátion zinco apresenta 2 elétrons na camada de valência. Ok?
Agora, na 1, 2, 3, já começa a entrar ali, digamos, informações sobre química orgânica, ok? Então, aí afirma, os fenóis encontram diversas aplicações práticas, tais como em desinfetante, na preparação de resina e polímeros, do ácido pícrico, de explosivo e na síntese de aspirina e de outros medicamentos. Possui o grupo hidroxila, né, que é esse grupo OH, em sua composição química, mas não são álcools. Então, por quê? Porque a hidroxila ela é bem comum nos álcools, né? Na verdade, assim, para dizer que se trata de um álcool, você precisa ter essa hidroxila. Só que quando essa hidroxila está ligado em um composto, né, em um ciclo que tem dupla simples, que a gente chama de benzeno, aí se em um benzeno se liga uma hidroxila, aí sim forma o fenol. Tem características aqui próprias de fenol. Okay? Então, ter a hidroxila em uma cadeia aberta, em uma cadeia fechada, é hidroxila. Mas se essa cadeia fechada for aromática, né, partindo do benzeno, que é o dupla simples, o que a gente tem? Tem o fenol. Aí, beleza. Possui a hidroxila em sua composição química, mas não são álcool. Atente para o que se diz a seguir sobre fenóis e assinale a afirmação verdadeira. Ok? O que a gente tem? Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao ciclohexano, é um fenol. Não. O ciclohexano é esse composto aqui, por exemplo, um composto ciclo fechado. Hexa de 6. Né? Hexacampeão, não é 6 vezes campeão? Hexano são 6 átomos de carbono aqui, ó, fechadinho. Cada vérticezinho aqui, ó, um átomo de carbono. Nesse caso, se você liga um OH neste ciclohexano, é um álcool, ok? Esse ciclohexano ligado com a hidroxila, álcool. Ah, professora, precisa ser aquele aromático que a senhora comentou, que tem que ter dupla simples, né? Que ou pode mostrar o benzeno desta forma, com dupla simples, ou com essa bolinha aqui. Tá? E aí, no momento, claro, quando a gente vai ter em breve aula de química orgânica, vai ter mais tempo ali disponível, eu explico direitinho. Aqui a gente está, né, corrigindo a prova em si, então não dá para explicar a química orgânica toda dentro desse contexto, senão a gente não tem tempo hábil, beleza? Então, observa, só falou do ciclohexano, então tá errado. Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono sp do anel aromático, é um fenol. Então, a gente tem aqui o anel aromático, né, que pode ser representado. E aí, esses carbonos aqui, na verdade, são carbono sp2. O que é isso, professora? Olha só, lembra que tem que lembrar sempre que o carbono faz 4 ligações. Quando ele fizer as 4 ligações assim simples, o que a gente tem? A gente tem uma que a gente chama assim, uma hibridização S, né, utiliza ali os orbitais sp3, que a gente chama. Agora, quando o carbono faz uma dupla, a gente diz que ele é um carbono de hibridização sp2. E quando esse carbono faz uma tripla, a gente diz que é sp. Então, todos os carbonos aqui, ó, desse grupo do aromático, do anel aromático, ele é sp2 e não sp, como está informando aqui. Isso daqui é para quando tem tripla, ok? Então, por isso que está errado. Tá informando aqui, ó, tô até circulando aqui, pontuando aqui, né, o que está errado. Letra C. No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono saturado do anel aromático. Carbono saturado é o carbono que não tem ligação dupla nem tripla.
entre aqui. Isso não é fenol, tá? Isso daqui é um carbono insaturado, porque ó, esse carbono tem dupla, né? Então, ele tá, todos aqui têm dupla ligação. Então, esse daqui, aqui não, nessa ligação não tem dupla, mas aqui tem. Então, é um carbono, todos aqui são carbono insaturado. Errado. Não é carbono saturado, é carbono insaturado. Errado. No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente ao carbono sp2 do anel, beleza? sp2, ó, tem uma dupla sp2. E letra E. No fenol, há 5 carbonos. São 6 carbonos. Tudo bem? 6 átomos de carbono que estão presentes no fenol. Então, por isso, são 6. Por isso que está errado. A alternativa correta, D de dado. Oi, Rafael. Boa noite. Vamos para 1, 2, 4, pessoal? Olha só, como a explicação está sendo gravada, qualquer coisa depois vocês veem novamente. E também pode me perguntar lá no grupinho 00, tá bom? A gente só está avançando para ver se a gente termina direitinho às 9h30, corrigindo tudo. Certo? Da letra B? Claro. A letra B, olha só. O que a gente tem que fazer? Lembrar que o carbono ele faz sempre 4 ligações. Tudo bem, Júlia? 4 ligações. Se faz as 4 ligações simples, uma ligação com um átomo de carbono, qualquer hidrogênio, outro carbono, outro oxigênio, essa outra ligação com outro átomo, com outro átomo, com outro átomo, a gente diz que a ligação aqui é sp3. Ó, você tem 3, tem até uma decorebinha que é bem útil, bem prático. Ó, sp3 é quando está fazendo as 4 ligações, ó, você tem 3 vãos aqui, ó, nos seus dedos. Agora, quando tem dupla, você faz uma dupla aqui com outro átomo de carbono. E aí você só te sobra as 2 outras ligações para fazer com outros átomos de carbono, que é a situação que a gente se encontra, que é o caso que a gente se encontra. Vê só, se a gente tem aqui, ó, o que é isso? É um carbono ligado a 2 outros carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, carbono, outro carbono. Mas, professor, eu não estou vendo as outras ligações. É porque é hidrogênio, nessa forma de bastão, não representa o hidrogênio. Mas aqui, ó, você tem esse carbono com 2 ligações duplas, né? Desculpa, uma ligação dupla com outro átomo de carbono. E 2 ligações aqui, simples. Então, isso é um formato sp2 e não sp3. sp3, se fosse isso daqui, olha. Tripla, tripla e tripla. Porque aí é o carbono fazendo 3 ligações com outro átomo de carbono e esse daqui tá livre para fazer com... Então, seria essa segunda ligação aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Estaria mais ou menos assim, ó. A tripla aqui e a simples desse lado. Ok? E aí, o que acontece? Isso é o carbono sp. Não é o caso do fenol. O fenol é sp2. Certo, Júlia? Seguindo. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarboneto, então o hidrocarboneto é um composto de carbono e hidrogênio. Se é uma combustão, tem oxigênio. E aí, sabe qual é o produto? Sempre CO2 e água. Acerca dessas substâncias, afirma-se que as moléculas CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular. Então, geometria molecular são as formas que as moléculas se apresentam aí, digamos assim, tridimensionalmente falando. Tá? A gente desenha até assim. C... Parece que está aqui no plano, né? Mas na verdade não, é um para frente, um para trás, um para um lado, ou para o outro. Os átomos tendem a ficar né? Imagina uma molécula com 4 hidrogênios e um carbono. Esses hidrogênios tendem a ficar mais espaçados, mais longe um do outro. E aí ele fala sobre a molécula de CO2 e água. Como que estão representados geometricamente, ele falando, geometria molecular? Então, tá assim, ó, o carbono, que tem
tá na família 4A, tem 4 elétrons, ele faz ali as 4 ligações, ó, 2 com oxigênio e 2 com outro, certo? Agora a água também tem aqui, ó, 2 ligantes, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Só que nesse caso, os hidrogênios estão na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa geometria aqui é linear e aqui é angular. Rômulo, a gente chegou a conversar sobre isso naquela aula de revisão. Lembra que eu mostrei? Falei que tem átomos que, dependendo da posição, né, da tabela periódica, ele está com mais elétron, com menos elétron. Então, o carbono tem 4. Ele usou os 4 elétrons que ele tem aqui, então não tem ninguém forçando aqui, ninguém forçando aqui. É linear. Toda molécula de CO2 é linear. Agora, de oxigênio, você já tem 6. Ele é assim, ó, o oxigênio. Ele tem 6 elétrons. E aí, o que a gente faz? Uma ligação aqui com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio. Então, acaba forçando com que forme um ângulo aqui. Ok? Esses elétrons estão aqui desesperados para ficar um afastado do outro. E aí eles forçam com que essa ligação seja angular. Então, a geometria de CO2 e água não são idênticas. Não são a mesma, não possuem a mesma geometria. Ok? Errado. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, claro. A temperatura ambiente, por exemplo, a água, 25 graus Celsius, a água no estado líquido. E o CO2, estado gasoso. Ou seja, então, tanto funde menor, né, tem a água, tem a ponto de fusão maior, quanto o ponto de ebulição, então vai seguindo tudo. Ok? Então, essa alternativa está correta. A temperatura de ebulição da água é maior do que CO2. Aí explica, pois as moléculas da água na fase líquida se unem por ligação de hidrogênio, que já estudamos aqui, interação intermolecular extremamente tensa. Isso está certo. 3. A molécula de CO2 é polar e a da água é apolar, exatamente o oposto. Aqui você não tem diferença de polaridade, ó. Você tem aqui o oxigênio puxando cada um, igualzinho puxando cada um para um lado. E é uma molécula, né, linear aqui. Neste caso, a gente tem na água tem diferença de polaridade, né? A gente tem o oxigênio que é muito mais eletronegativo, desculpa, carga negativa, e tem o hidrogênio que é muito mais eletropositivo, ou seja, o oxigênio acaba puxando aqui, ó, é uma ligação covalente que compartilha elétron. Só que acaba sendo puxado mais para o oxigênio por ele ser muito eletronegativo. Então aqui tem polaridade, carga parcial positiva do hidrogênio, carga parcial negativa com o oxigênio. Nesse caso não, você tem o carbono aqui e os 2 oxigênios igualzinho puxando para o mesmo lado e em uma molécula linear, certo? Então, é o oposto. Aqui é apolar e aqui é polar. Na verdade, né, dá até para considerar também o CO2. Vocês podem focar aqui, ó, na água, tá? Na água, que é apolar. Isso está errado, completamente errado. A água é polar. Você tem oxigênio e hidrogênio que tem polaridade totalmente diferente. A temperatura de fusão de quem? A temperatura de fusão do CO2 é maior do que o da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. E aí? Completamente errado, né? Primeiro, a molécula de CO2 não tem geometria angular, é linear.
E também o ponto de fusão do CO2 é menor do que da água, né? Ou seja, ele passa de sólido para líquido em menor temperatura do que a água. Ele é um gás à temperatura ambiente. 5, então tá errado também. 5. O número de oxidação NOx do carbono na molécula de CO2 é mais 4. A gente falou sobre isso. Número de oxidação, a gente viu que cada átomo tem seu número de oxidação. Uns átomos com NOx fixo, outro NOx variado. A gente aprendeu aqui que o número de oxidação do oxigênio, na maioria dos casos, é quanto? Menos 2. Só que a gente tem na molécula de CO2 2 oxigênio. Então, é 2 vezes menos 2. No total fica o quê? Menos 4. E aí a gente sabe que em uma molécula neutra, a soma do NOx tem que dar 0. Então, o carbono só pode ser quanto? Mais 4. Tá? Então, mais 4 com menos 4 está correta. Então, quais que estão corretas aqui? A segunda e a quarta alternativa é. Foi? Muito bem. Recentemente foram realizados retrato genético e de habitat do mais antigo ancestral universal, conhecido como Luca. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido há 3,8 bilhões de anos e seria capaz de fixar CO2, convertendo esse composto inorgânico de carbono em composto orgânico. Para converter o composto inorgânico, ou seja, o CO2 em composto orgânico, CH4, para converter o composto orgânico do carbono mencionado em metano, a variação do NOx do carbono ou seja, o carbono tem NOx variado. Aí colocou aqui com 2 elementos que praticamente tem NOx fixo, salvo algumas exceções que a gente chegou a ver. Então aqui, ó, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. Eu já tinha feito antes e viu que aqui o NOx é quanto? Mais 4. Então, saiu de mais 4 e foi para quanto? O hidrogênio também. A maioria dos casos, ele tem, exceto na forma de hidreto, o NOx dele geralmente é quanto? Mais 1. Eu tenho quantos NOx? Eu tenho quantos hidrogênios? Desculpa, 4. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho aqui mais 4. Então, para zerar, quanto que é o carbono? Menos 4. Então, variou de 4 para mais 4. Então, o NOx variou de quanto no total? Imagina, você tem uma linha aqui, ó, de ter o 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E você tem 1, 2, 3, 4. A gente varia aqui, ó, de 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi? 8 unidades. Então, vai de menos 4 até mais 4, ou mais 4 até menos 4, tanto faz. Mas são 8 unidades variando no NOx. Recentemente, as denúncias das operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigorífico reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares estão os acidulantes definidos pela Anvisa como substâncias que aumentam a acidez ou conferem um sabor ácido aos alimentos. São exemplos de acidulante o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético. O ácido fosfórico apresenta a fórmula H3PO4. Nesse composto, o elemento fósforo apresenta qual número de oxidação? E aí? Tem H3PO4. O que a gente tem aqui? O oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1. E esse daqui quer saber qual é o NOx. A soma de tudo tem que dar 0. 4 menos 8, aí já utiliza lá as habilidades do professor Wagner, não é isso? 4 vezes menos 2, menos 8. Tranquilo? 3 vezes 1,
mais 3. Então, quanto que vai ser aqui? Tá vendo? A química com a matemática. Quanto vai ser o P para que isso zere? O P só pode ser o quanto? Mais 3, mais algum número que tem que dar mais 8 para subtrair com o 8. Então é quanto? Quem tá ligado aí? Só pode ser o quê? Isso, mais 5. Então, mais 3 com mais 5, menos 8. Tudo bem? Então, aqui, ó, alternativa A com propriedade, gente. Não é isso? Mais 3 com mais 5, mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Letra A. O pH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é... Ai, professora, li isso daqui e nem consegui entender nada. O que acontece? Quando fala de pH, a gente tem que lembrar sempre dessas... Isso daqui foi o que eu coloquei, tá? Pra gente estar explicando... Que bom, Rafael. Pra gente estar aqui o que sobre pH e pOH. Então, lembrando, a escala de pH vai de quê? pH vai de 0 a 14. Quanto mais próximo zero, mais ácido. Quanto mais próximo 14, mais básico. E 7 aqui é quem? É o neutro, quando a gente fala isso em termos de pH, certo? Aí agora, é sabido também que sempre, né, a soma de pH mais pOH tem que ser no máximo, né, igual a 14. Essa é a relação que vocês têm que ter na mente quando se fala de pH, tá? E aí a gente tem relações, se falar diretamente assim, o pH é 4, o pH é 9, aí vocês isso daqui em mente é bem bacana, que facilita muito. Então, acima de 7 básico, é o log de matemática, sim. Mas você sabe que nesses casos aqui, é só saber que ele existe e vocês vão ver que não precisa de fazer essas contas de log de matemática, não. Olha só, é esse log mesmo da matemática, mas aqui é só para dizer que o pH é igual a menos log da concentração de H+. Professor, o que é isso? Vamos rapidinho por parte. Não, gente, vocês não vão precisar fazer log de nada. Olha só, é só a montagem da fórmula. No fundo, é compreender de quando falar de concentração, vai vir sempre assim, ó, 10 elevado ao menos o valor de pH. Então, aqui falou aqui, ó, 10 elevado a menos 4. Sabe o que é esse menos 4? É o valor ou do pH ou do pOH. Ele falou de hidroxiliônico. Hidrox é isso daqui, OH. Então, ele disse que a concentração do pOH é igual a, sabe quanto? A 4. Se vocês sabem que pH mais pOH tem que ser igual a 14, então a pergunta é sobre pH. Então, que número que somado o pOH, que é 4, que está aqui, ó, é igual a 14? Que número é esse? pH é igual a 14 menos 4, que é igual a 10. Muito bem, Rômulo. Então, vai lá, marca a alternativa 10 com propriedade. Eu vou deixar essas anotações aqui para quem não compreendeu lembrar. Então, o que acontece? Se simplesmente fala pH igual a 3, beleza, já está. Mas se fala que a concentração de hidrogênio você pode obter através da concentração de hidrogênio, você pode obter o pH. Ele vai vir assim, ó, 10 a menos um número. Esse número vai ser o pH. Aqui, ó, o pH. Ah, mas por que isso, professora? Vem daqui, do bendito log que vocês estavam aqui assustados. Porque o pH nada mais é que menos log da concentração de H.
E aí, o que eu quero? Ah, quero concentração de H. Então, passo para o outro lado e consigo fazer isso daqui, ó, 10 elevado a menos 4, das propriedades ali do logaritmo. Tá bom? Então, assim, professora, mais fácil é memorizar. Então, memoriza. Falou que o pH é 3, beleza. Já sabe que o pH é 3. Então, o pOH vai ser quanto? Se o pH é 3. Se perguntasse sobre o pOH, vai ser quanto? 11, porque a soma de pH com pOH tem que dar 14. Agora, deixa eu até apagar isso daqui, isso aqui foi só um mero exemplo, tá? Agora, se eu digo para vocês que a concentração de hidroxilo iônico, ou seja, a concentração de OH é isso, 10 elevado a menos 4, significa que o pOH que é 4. Mas a pergunta foi o pH, então o pH tem que ser 10. 128. Em um tubo de ensaio contendo solução aquosa saturada de cloreto de sódio, foi adicionada uma solução concentrada de ácido clorídrico. Então, você tinha ali, ó, seu Na, cloreto de sódio, NaCl, certo? Aqui tá até a reação, aqui, ó. E aí tá em meio de solução, você tem Na+, né? Quando um sal entra aqui em solução, Na+, Cl-, né? Um composto iônico entra, né, que está ali em solução aquosa, a gente aqui, ó, solução aquosa, a gente sabe que, né, meio aquoso, meio de água, a gente está na forma de íon. Então, o metal fica por... E aí, o que ele comenta? Em um tubo de ensaio contendo solução aquosa saturada de cloreto de sódio, foi adicionada uma solução concentrada de ácido clorídrico, ok? Ácido clorídrico. E aí, o que esse ácido clorídrico também em solução aquosa acontece? Ele é concentrado. Aí ele foi adicionado em uma solução aquosa e forma o quê? H+, Cl-. Então você aumenta aqui essa concentração de Cl- ao adicionar ácido clorídrico, né? Aumenta a concentração de H+, e aumenta a concentração de Cl-, ocorrendo o que pode ser observado na figura. Olha o que ocorreu. Adição de HCl, observa-se alguns cristais de NaCl, ou seja, de sal que se precipitam na solução. Então, primeiro, só tinha uma solução, ou seja, uma solução não tem precipitado aqui, saturada, uma solução saturada, ou seja, uma solução que não tem, digamos assim, corpo de fundo nenhum, não tem precipitado nenhum. Ao adicionar o ácido clorídrico, que foi observado que o Na precipitou. Dada a equação que apresenta o equilíbrio da solubilidade do cloreto de sódio, assinale a alternativa correta, ok? E aí? A adição do íon comum cloreto, ó, íon comum cloreto, favorece o equilíbrio para a esquerda? E aí? Favorece. Não é isso? Não está precipitando NaCl? Se está precipitando aqui o NaCl, é porque ir para a esquerda. Aqui é direita, aqui é esquerda. Já chama a resposta correta. E aí? Letra B. O ácido clorídrico reage com cloreto de sódio, formando um precipitado. O ácido clorídrico reage com cloreto de sódio, formando um precipitado. É isso? Na verdade, o ácido clorídrico ele está se dissolvendo ali e não está reagindo com o cloreto de sódio, ele está reagindo com os íons que estão lá e levando à formação de mais cloreto de sódio. Ok? Letra C. A solubilidade de cloreto de sódio é aumentada pela adição do HCl. Claro que não. Se fosse aumentada, não teria precipitação de cloreto de sódio. Não é aumentada. A adição do íon comum, ou seja, Cl, cloreto, aumenta a solubilidade do cloreto de sódio. Também está errado. E letra E. Nada acontecerá. Aconteceu sim, né? A própria, tá vendo? Como é uma pergunta
que só lendo dá para tirar aqui uma alternativa, mesmo que não soubesse as anteriores. Por quê? Porque aqui tá, o contexto já afirma que aconteceu algo, tá? Então, alternativa A. Um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte reação. Observe, sempre que vocês visualizarem uma reação química que contém assim, ó, duas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, o que significa isso? Significa que de cima a gente diz que é uma reação direta, ou seja, o reagente está aqui e o produto está aqui. Agora, se tem a seta de baixo e comenta-se na reação inversa, então este daqui, o da direita, passa a ser o reagente e o da esquerda passa a ser o produto. Ok? Então, na reação direta é a de cima. Então, é esse sentido aqui. Então, ó, um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto de equilíbrio químico representado pela seguinte equação. Então, representou dois reagentes, levando à formação de dois produtos. A função orgânica desse produto é, ou seja, deste produto é, tá? E aí a gente tem éster, cetona, aldeído, hidrocarboneto e benzeno. Outra questão que ai, professora, não sabia nada de química orgânica e não pude assistir sua aula de revisão. Olha o nome aqui, ó. Hidrocarboneto. Só pode ter hidrogênio e carbono. O produto aqui tem oxigênio, então não pode ser essa. Aí, beleza. Tô em 4. Claro que no simulado, né? O ideal nem era realmente chutar, era tentar responder e errando, mas sabendo depois do que errou. Mas eu digo assim, né? No Enem, se aparece uma questão que não precisou faltar a aula, seja de história, geografia, química, física, matemática, sempre leia com aquela atenção que dá para eliminar algumas questões. Então, assim, aqui é a aula que a gente vai ter em breve de funções oxigenadas, que eu dei, inclusive, uma revisãozinha na aula de revisão antes do simulado. Então, sempre que a gente aparecer uma molécula, sempre que aparecer uma molécula que tenha uma carbonila e um oxigênio continuando com carbono, que aqui é isso, ó, carbono, 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 outro carboninho e outro carboninho. Então, essa função aqui, ó, alguém lembra que a gente falou aqui na aula? É o éster. Muito bem. Éster. Ok? Durante a manifestação das reações químicas, ocorre variações de energia, né? A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados. O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética em que a mistura dos reagentes A e B levam à formação dos produtos C e D. Então, a gente tem aqui, olha, A e B levando à reação de um produto C e D. A gente, aparecendo o gráfico desse, é muito importante que a gente consiga identificar o que está acontecendo, por que foi dado o gráfico e com certeza vai tirar informação desse gráfico. Beleza? E aí o que a gente quer saber? Com base no gráfico, no sentido direto da reação, ou seja, reagente A e B, produto C e D, conclui-se que alternativa A energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15? Olha só, concorda que está tendo dois experimentos, A e B levando a formação de C e D. Quando vocês visualizarem essa curva menorzinha aqui, significa que isso daqui está usando catalisador, que aí acaba fazendo com que a reação precise aqui, ó, de menor energia, ok? E aí, o que a gente acontece? Aqui é com catalisador.
A energia de ativação da reação sem catalisador é 15, não, é com catalisador. A sem catalisador é essa daqui, ó, é do reagente até o ponto máximo. Então, aqui, ó, é 40, certo? Então, aqui é a energia necessária, aqui envolvida na reação. Então, aqui é entre a energia de ativação, você vai sempre, quando começou, gastou o máximo de quanto? Isso daqui. Mas com catalisador, foi só 15. Sem catalisador, 40. Então, tá errado, alternativa A. Na letra B, a gente tem o quê? A energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40. Não, é exatamente o oposto, 15. Então, só trocou aqui, né? E também tá errado. A reação é endotérmica. O que é uma reação endotérmica? Aquela que absorve calor. Então, ela começa com uma quantidade de energia e leva a um produto com uma energia maior, absorve calor, ok? A, reagente, B, produto. Então, aqui, ó, a quantidade de energia, imagina aqui, 1, aqui 2. Isso é uma reação endotérmica. Essa cara aqui, ó, desse gráfico, é uma reação exotérmica, libera, ó, começa com 20, termina com menos 10, ó, liberou energia, ok? Menor energia o produto. Então, tá errado. Letra D. A variação de entalpia da reação é igual a menos 30. O que é a variação de qualquer coisa? Nesse caso de entalpia, é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial, ou produto menos reagente, certo? Aí você vai botar, quanto que é a entalpia do produto? Menos 10. Tá aqui, ó. O produto tá aqui, eu rebato e vejo. Menos a entalpia do reagente, que é 20. Menos 10 com menos 20, menos 30. Correta. O catalisador não influencia na velocidade da reação. Claro que influencia. Olha essa velocidade, olha essa reação aqui. E olha essa daqui. Totalmente diferente, ok? 131. O níquel é empregado na indústria como catalisador de diversas reações, como na reação de reforma do etileno glicol, que produz hidrogênio a ser utilizado como combustível. O processo ocorre em um tempo muito menor quando é utilizado 1 grama de níquel em sua forma porosa desse material. Em comparação, a reação utilizando uma única peça cúbica de 1 grama de níquel. Abaixo está esquematizado a equação de reforma do etileno glicol e abaixo uma imagem da microscopia eletrônica de uma amostra de níquel na forma porosa, ok? E aí mostra aqui a reação, beleza, utilizando níquel para a formação aqui de hidrogênio, né, que é utilizado aí, pode ser como combustível. Nas condições mencionadas, a reação de reforma ocorre num tempo menor quando usado o níquel poroso. Por quê? Então, uma situação é quando pega um cubinho de níquel, né, como fosse uma moedinha, tchum, bota lá na reação. Ocorre mais lentamente. Se você pega esse mesmo níquel que ele está sendo utilizado como catalisador e rala ele todinho, né? Vamos supor, ficou bem pequenininho. Qual a diferença? A temperatura local é maior, no momento nenhum está falando de temperatura. B, outra via de reação é favorecida? Nada aqui te informa em relação a outras vias de reação. Só mostrou essa linha de raciocínio aqui. C, a concentração dos reagentes é maior? Não, a concentração não modificou nem um pouco a concentração dos reagentes, não falou nada em mudança de concentração. D, a área superficial do catalisador é maior? Sim. Ao picar as coisas, você aumenta a superfície de contato ali na reação, ajuda a acelerar. Mesma coisa, gelo, você pega um tablete de gelo grandão e pica esse gelo, o picadinho vai derreter melhor, porque você tem mais superfície de contato ali com o calor que está aqui fora, ok? Então, a superfície de contato
é o crucial aí para fazer com que o catalisador, né, ajude e favoreça ali a reação. Letra D de dado. A pressão parcial das espécies gasosas é maior. Também não falou em momento nenhum sobre estado físico, tá vendo? 132, vamos seguir? O pH, de novo aí, ó, é um dos parâmetros de qualidade da água doce para consumo. Os valores dos parâmetros de qualidade da água para o consumo são regulados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, entre outros órgãos reguladores. Na resolução do CONAMA, em relação ao pH para água doce, define-se valores aceitos como os apresentados no quadro abaixo. Aí ele comenta aqui, ó, tudo aqui na faixa de quê? pH 6 a 9, pH 6 a 9, ou seja, lembrando que 7 é o pH neutro, né? Então a gente está ali, ó, 6, 7, 8, 9. Esses daqui são os pHs ali aceitos, tudo bem? E aí ele comenta, em um laboratório de análise de água, obtém-se os seguintes valores de concentração de H3 ou mais. Olha só, como a água, né, ela se dissocia em H+, desculpa, H+, OH-. Esse H+ em contato com outra água, imagina, mais uma água, a gente tem o que? H3 ou mais. Então, falar de pH, concentração de H+, ou concentração de H3 ou mais é a mesma coisa, tá? Escrever H+ é a mesma coisa que escrever H3 ou mais. E ele disse, ó, em um laboratório de análise obtém-se o seguinte valores de H3 ou mais para 4 amostras de água, definida em 1, 2, 3 e 4. Aí os valores são esse daqui, ó. Aqui já é a concentração de pH, certo? E aí a concentração é a concentração de H+, que aí através da concentração de H+, a gente consegue o valor de pH, certo? Beleza. Em relação à qualidade da água, a amostra adequada para o consumo humano é... Então, aqui está na relação de concentração, lembra? Então, é aquele ali, ó. Aquele menos log, que a gente não quer saber dele, mas ele existe. E a gente sabe que para saber o pH é exatamente esse valorzinho aqui, ó. O pH 4, certo? pH 5. pH 5 é viável? pH 4 é viável para água? pH 7. E aqui é pH quando? 10. Então, qual a alternativa em relação à qualidade da água? A amostra adequada para o consumo humano é qual? pH 4? pH 5? pH 7 ou pH 10? Hã? Da onde que é a Rômulo? pH 4 é ácido, olha só. Não pode ser 4, porque 4 é menor. Lembra, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3. O CONAMA informa que tem que ser entre 6, olha lá, pH de 6 a 9, incluindo 6, 7, 8, 9. Certo? E aí o único que a gente achou aqui foi a amostra que tinha um pH 7. Essa daqui é válida, está dentro do parâmetro que a gente precisa e está aqui para ser passível de ser consumida por ser humano. Tudo bem? Então, alternativa A, né? Rômulo, é A. Desculpa, eu entendi você botando 4. Então, alternativa A. Isso mesmo. Foi mal, Rômulo. Então tá. Beleza. Tudo bem? Pode seguir, gente? Sem problema, Rômulo. Eu também vivo errando aqui, né? Ao vivo. Os hormônios sexuais, já tô terminando, gente.
Os hormônios sexuais progesterona feminino e testosterona masculino apresentam suas formas estruturais representadas abaixo. Então, temos duas formas estruturais bem semelhantes, tá vendo? Uma é testosterona e a outra progesterona. Observando as estruturas, podemos identificar que possuem em comum a função orgânica, tan, 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 e a mesma quantidade de elemento químico, tan, 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 tan. Qual o elemento químico que está na mesma quantidade aqui? E aí? Que está na mesma quantidade é o oxigênio. Ó. Tenho 2 oxigênio, aqui eu também tenho 2 oxigênio. Então, aqui, ó, oxigênio. Certo? Aí, qual é a função que é a mesma? A comum, tá vendo? Ó, em comum. Qual é a função em comum? Essa daqui, ó. O que a gente aprendeu? Quando tiver uma carbonila entre átomos de carbono, é chamado de cetona. Então, onde que tem cetona e oxigênio? Letra E. Processa aí rapidinho. O donepezil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer, cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos recentes. Então, tem a fórmula química aqui. Essa molécula apresenta as funções orgânicas. Então, temos várias funções orgânicas aqui, ó. Temos essa e temos essa. Essa molécula apresenta as funções orgânicas, então tem duas opções. Amina. Essa daqui, ó, nitrogênio ligado a carbono ou a hidrogênio, sem ter carbonila por perto, no mesmo carbono que esteja ligado, é amina. Uma carbonila entre átomos de carbono, a gente viu que qual o nome? Cetona. E oxigênio entre átomos de carbono é chamado de éter. Qual alternativa tem? Amina e cetona ou cetona e éter? Alternativa é de escola. Sim? E a última? A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano. Que ciclo circadiano é esse? Observe que mesmo sem saber do que é o ciclo, vão seguir o baile. Ciclo circadiano, nessa molécula estão presentes as funções orgânicas, tá vendo? Então, assim, não se prende. Opa, falou desse ciclo circadiano, não sei do que se trata. Será que tem como eu saber? Responder a questão sem saber? Sabe, porque aqui foi só um conhecimento de contextualizar a molécula. Mas como informação, o ciclo circadiano é aquele como fosse um relógio interno no nosso corpo. Né? É um ciclo de 24 horas, onde envolve ali a relação, digamos assim, mental e física. Né? Aquele momento que dá sono, aquele momento que o organismo sente fome. Então é de cada um, mas é um ciclo que, digamos assim, é um composto, um hormônio ali que está no nosso organismo. Tá? E regula ali o horário de fome, o horário de sono, do bem-estar, enfim, quando de manhã a gente desperta e assim por diante. E aí, mas o fundo, ele quer saber sobre isso? Você sabe ou não o que é o ciclo circadiano? Não, ele só contextualizou para não jogar a molécula e falar assim, qual é a molécula presente? Não. Aí temos aqui, olha, tá vendo? Temos nitrogênio. E aí temos nitrogênio, pode ser principalmente amina ou amida. A diferença da amina para amida é o quê? É que a gente tem o quê? No mesmo carbono que tem o nitrogênio, a gente tem uma dupla O, certo? E aí a gente tem uma amida, neste caso, que é aqui, ó, amida. Esse grupo aqui é uma amida. Aqui a gente tem uma amina
Olha a diferença. Nos carbonos que estão ligados a nitrogênio, não tem nada de ligado a dupla O. E aqui a gente tem o quê? Um oxigênio entre átomos de carbono, é um éter. Então, qual a alternativa correta? Amina e éster? Amina e ácido carboxílico, hidrocarbonetos aromáticos, amida e éster. Letra E de escola novamente. Tá vendo, pessoal? Então, assim, não são, né, questões, nem preciso estudar. Não, isso é puro conhecimento mesmo. É assim, estudar, fazer exercício, aprender, contextualizar e pronto. Sabe? É muito. Essa química orgânica, então, que a gente vai ter aula, vocês vão ficar fera nessas funções orgânicas que cai todo ano sem. Todo ano é prática de quê? De fazer exercícios, Jasmine? Vou colocar lá no grupo de vocês uns exercícios, uma lista de exercício, tá bom? Com gabarito no final. E aí o que acontece? Exatamente, é praticar, praticar, praticar. Porque viu a primeira vez, erra. Viu a segunda, erra. Viu a terceira, acerta. Daqui a pouco erra de novo, acerta, acerta, acerta e não erra mais. E aí entra essas funções. Não é, Letícia? Tá vendo? É pouco a pouco, mas o tempo tá avançando e a gente vai avançando nos conhecimentos também. Semana que vem a gente continua com conhecimento, com informações novas, tá? Então passamos aí da primeiro simulado e seguimos acompanhando as matérias mais que caem lá na química do Enem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou passar também esse slide aqui para vocês com esses rabiscos. E aí depois vocês olhem direitinho e precisando de alguma coisa, pode comentar lá no grupo. E também me procurar no privado. Ok? Então tem muitos alunos que me procuram no privado. Se durante o dia eu estiver dando aula ou envolvida aqui nas minhas correria do corre-corre com as crianças, à noite, eu respondo. E, a professora demorou. Pergunta novamente, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, posso sim, pode mandar, Rômulo, à vontade, suas perguntas, grava, exercício, alguma coisa, pode me mandar. Eu vou respondendo. Boa noite, pessoal. Quem precisar sair, fique bem à vontade, tá? Sei que muitos acordam cedinho aí para trabalhar. É um prazer ter ajudado aí vocês. Fiquem bem. Obrigada.